Quando você estava explanando esse assunto, eu me lembrei das mães. A gente, quando. Eu não sou mãe de menino, mas a gente, quando é mãe de menino, precisa entender que se aquele menino, ou menina também, né, tem algum comportamento agressivo, tem algum comportamento diferente, precisa tratar. Porque muitas coisas acontecem no casamento porque a família, o pai e a mãe, não tiveram aquele posicionamento para aquele filho, para Exatamente. que ele respeitasse a mulher. Isso. Então a gente às vezes joga somente o problema para cima da pessoa. E quando a gente olha do lado de fora, a gente vê que aquele homem também é uma vítima, né? Exatamente, é o que eu Ele falei. pode ter sido uma vítima a vida inteira. E às vezes a mãe, como você falou da sua mãe, Sim, ela também percebeu. não percebeu, porque antigamente a gente não sabia nada. Exatamente. Hoje a gente lê, hoje a gente tem um podcast que fala, né? Tem aí a internet, né? Não é isso? De verdade, de Pois é. fato. Então, isso acontece muito. Eu acho que a gente precisa alertar a os gente pais, né? precisa, e assim, meu filho de 17 anos, que vai fazer 18 agora, ele tá sempre atento. Eu tô sempre atenta a quando tá com namorada, né? A forma que trata. E quando eu sinto, eu já, ó, não é assim, você sabe o que eu passei. E aquilo que eu passei, você não vai reproduzir. Ele tem nunca, jamais, eu sei disso, é consciente. O pequenininho também, a gente, depois da separação, a gente faz terapia, porque a gente diagnosticou, não sobre, que ainda é cedo, mas a gente diagnosticou alguns pontos que, não sendo tratado, crescerão. Porque o que a gente não corta, de fato, cresce, né? Isso. Então, isso aí que você falou faz total diferença pro futuro, pro que tá vindo. Porque, às vezes, a mãe hoje também ficou a mãe que trabalha, a mãe que não tá mais o tempo todo integral vendo, mas a gente precisa dar muita atenção o que a escola, o que o coleguinha diz, o que tá numa festa. Nossa, você me empurrou, me bateu, tá agressivo, se é recorrente. A gente tem que estar atento aos sinais. Porque os sinais, de fato, eles são mostram, dados. O corpo, ele fala. É. O corpo, ele fala. Flávia, se você pudesse dar aí um conselho para a Flávia de hoje, o que você diria? Eu diria para mim não me perder mais e nem querer mudar a minha identidade. E continuar vivendo com a minha essência que Deus me deu. Porque eu entender essa minha essência, para mim, ela me guia, ela me direciona. Deus fala exatamente comigo, assim, acho que a gente precisa dar mais importância às vozes que a gente escuta. A gente tem 2 ouvidos, né? Às vezes a gente escuta muito o que não é para ser ouvido, né? Mas existe um tempo de sensibilidade. E uma dica que eu vou dar, como que você conseguiu isso? Porque a gente falar é fácil, né? Eu ia perguntar, qual é a dica que você dá pro nosso telespectador? Eu, na verdade, eu consegui ter um tempo com Deus. Então, assim, a minha manhã, eu não faço nada, a não ter aquele momento mesmo que eu tiro pra mim. Eu tenho um bispo que eu escuto às 5 horas da manhã, eu tenho café com Deus Pai, que eu sou apaixonada, depois eu tenho aquele meu momento comigo mesmo, da minha oração, e depois dali, eu me designo para fazer tudo que eu preciso fazer, né? Eu gosto de estar em igreja, gosto de estar em célula, gosto de estar em culto, gosto de estar em tudo que envolva essa conexão, essa energia, mas um tempo de qualidade para você tirar uma hora para você, um caderninho, você fazer um checklist não do seu dia, um checklist seu. O que você precisa? Sabe, às vezes você precisa de um café com você mesmo, um tempo de solitude que não é solidão, rever o que você está precisando, o que vai te fazer mais feliz, ter essa conexão. Isso me ajudou muito. Então, eu dou uma dica, assim, cada um com a sua fé, no que cada um acredita, ter um tempo de qualidade, primiciar a Deus ou ao Eterno, ao Divino, ao Universo, esse tempo, para você conseguir ter uma clareza, para que as coisas aconteçam, para que você fortaleça a sua fé. Porque, assim, é muito difícil, a gente tem muitas adversidades, a gente vai encontrar
muitos desafios, nós vamos ter aflição. A Bíblia diz aí a todo tempo sobre isso, mas Deus venceu, a gente também vai vencer. E quando a gente não consegue vencer sozinho, a gente chama amiga, a gente pede socorro, a gente fala da nossa dor. Deus vai direcionar a pessoa certa. Eu sei que às vezes é difícil a gente se abrir, contar, mas Deus direciona sempre com quem você pode contar, se você estiver sensível. Por isso que essa questão de 1 hora desse contato matinal mudou muito a minha vida. Porque eu era muito bocuda, tá? Eu era muito bocuda. Todo mundo ainda, apesar de ser muito falante, apesar de ser muito comunicativa, mas sobre as minhas questões, sobre a minha fé, sobre as minhas dores, sobre tudo que eu passo, meus problemas, os nossos corres, Deus me direciona a falar com quem pode resolver. Quem? Primeiro ele. Isso. E depois dele, ele te coloca. Desabafa hoje com a amiga. Confia. Manda aquela mensagem. Faz aquilo com alguém. Ó, o que te faz bem? Eu mando mensagem, tenho uma carreira de pessoas e assim, não mando fotinho não. Eu mando eu mesma, eu escrevo. Deus abençoe seu dia, bom dia com Jesus. Que Jesus abençoe. Porque tudo aquilo que você declara na vida do outro é declarado sobre a sua. É uma troca do céu, é um network do céu. Isso. É um network interessante, não interesseiro. Então, eu acho que é o conselho que eu dou, é esse aí, tirar esse momento para si, para você se reconectar, se ressignificar. Eu acho que é muito importante, isso mudou muito a minha forma de vida. Me ajudou bastante. Flávia, Gente, que está Deus não acabando, faz, que né, nada pena. pela metade, Não, né? Deus faz Deus tudo faz por inteiro. tudo completo. Então, Deus faz tudo completo. Se você usou uma palavra, tem 2 dias que eu recebi uma proposta para ir para Paris, Olha. tá? Vai ter um evento lá de uma amiga que Deus me presenteou, que é a Gi. E eu disse exatamente isso para ela. Eu falei, amiga, então, eu vim nesse café contigo, vim passar esse dia com você, mas não é sobre Paris. E aí ela tomou um susto, eu falei, eu não vou para Paris. Ela, por que você não tem passaporte? Eu falei, eu tenho passaporte desde quando Deus me deu uma promessa. Eu fiz o passaporte, mas Deus não faz nada pela metade. Então, não é o meu momento estar em Paris, é o meu momento de ajudar você e minhas outras amigas a irem para Paris e eu ir depois, quando eu estiver inteira, completa, com tudo no lugar, que tiver passado tudo. Aí sim eu vou para Paris brilhar diferente lá na torre. Porque Deus não quer que a gente vá ainda quebrada, reconstruindo algumas coisas, porque uma separação é difícil, tem muitas coisas para serem alinhadas. Não é você se separou, acabou, não é porque você tá. Não é assim. As coisas são gradativas, existem pessoas atrás de uma separação, existe filho, existe casa, existe tudo isso. Então, é o tempo determinado. Deus determina um tempo para todas as coisas. E talvez o meu tempo seja ajudar a amiga a ir, e não eu ir. Depois, eu ir inteira para fazer aquela foto de milhões e dizer, olha como que Deus faz tudo isso aí. perfeitamente inteiro, né?